paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. A Bíblia responde. Mais uma vez, hoje estamos trazendo uma lição da CPAD de novo. A revista desse trimestre sendo Até os Confins da Terra. E hoje nós temos a última lição, que é a lição 14. Estamos falando sobre missões e o título dessa missão de hoje é Missões e a Volta do Senhor Jesus. Para finalizar esse assunto sobre missões, que vamos finalizar a revista, mas o assunto em questão tem que permanecer dentro de nós. Lembrando, essas lições que nós aprendemos não é simplesmente para aprender, mas sim para fazer, praticar aquilo que nós estamos falando, praticar aquilo que nós estamos ensinando, praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E missões, de novo, é uma obrigação nossa. E vamos ver hoje, então, essa lição falando sobre as missões e a volta do nosso Senhor Jesus. Lição 14, do dia 31 de dezembro de 2023, Missões e a volta do Senhor Jesus. Texto áudio. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A nossa verdade prática diz que a grande comissão, ou seja, o comissionamento ou ir de Jesus Cristo, que é para toda a igreja, deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Lembrando, o arrebatamento da igreja não está atrelado à pregação do evangelho, mas sim o oposto. A pregação do evangelho está atrelada ao arrebatamento da igreja. Quando estiver cumprido a grande comissão, então virá o fim. Mas o fim não vai vir se a grande comissão for cumprida, não. É depois que for cumprida. Ela vai ser cumprida. E então o fim virá. É uma palavra deixada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Está registrado no nosso texto áureo, Mateus 24:14. Isso foi Jesus falando. Isso foi o próprio Cristo dizendo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, ou seja, isso será testemunhado. Cristo veio, Cristo morreu, o reino de Cristo está entre nós, será testemunhado a todas as gentes, e então o fim virá. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3 a versículo 14. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, enganarão muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. É muito importante que nós paramos um pouco para observar essa escritura em Mateus 24. Os discípulos de Jesus, eles também tinham essa preocupação e na verdade estavam curiosos. Eles perguntaram: ok, mestre, diz-nos, quais serão os sinais? Como nós poderemos saber que tu estará voltando, estará retornando? Quais são os sinais que o mundo vai se acabar? Veja bem, é o fim do mundo. É duas coisas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida agora e do fim do mundo? São duas coisas separadas. Obviamente, temos aí estudos teológicos. Dentro dos estudos teológicos, vamos ver as linhas de pensamentos de pré-arrebatamento, arrebatamento, meio arrebatamento e o pós-arrebatamento. Não vamos entrar aqui nessas linhas teológicas, mas nós vamos ver aqui que
A pergunta dos discípulos foi: quais serão o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Uma coisa pode estar atrelada à outra? Sim, mas não necessariamente, depende da linha que você segue dentro da teologia. Mas colocando aqui a Bíblia e sem linhas teológicas, Jesus respondeu e disse: olha, esteja cuidadosos para que ninguém engane a vocês. E isso aqui é independente de linha teológica. Nós temos que ter cuidado para que ninguém nos engane quanto a isso, quanto à volta de Cristo e quanto ao fim do mundo. E ele continua assim: porque muitos dirão: não, isso nós vimos acontecer, não é de agora. Quantas pessoas já passaram por esse mundo dizendo: eu sou o Cristo ressuscitado? Já passou antes, está passando agora e vai continuar passando. É por isso que Jesus disse: olha, não se deixa ser enganado, porque essas pessoas, elas vão aparecer, mas esteja cautelado. E ele diz assim, ó: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Quantas guerras nós já passamos? E todas as vezes que acontece uma guerra em algum lugar que parece que vai ser uma guerra grande, as pessoas já estão assustadas. Ah, o mundo vai acabar. Jesus está voltando. Olha, ele diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Não vos assusteis. Isso deve acontecer. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, outras muitas guerras que aconteceram, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, agora estamos vendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, agora estamos vendo a guerra de Israel com Hamas, agora estamos vendo rumores de guerra acontecendo na América. Mas disse: olha, não se assuste. Isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Isso é a palavra de Cristo. Não estejais atemorizados, porque ainda não é o fim. Porque isso é mister que aconteça. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. É o que nós vimos acontecer. Sempre está acontecendo. E ele continua: fomes, peste, terremotos em vários lugares. E isso nós vemos acontecendo em muitos lugares. E coisas que às vezes nós não vimos acontecer no passado, acontecendo agora. Porque as coisas vão se escalando. Porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ele diz: todas essas coisas é só o princípio das dores. É só o início. Ainda não é o fim. Mas então, agora passa para uma outra fase. Vós hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão. Sereis o dia de todas as gentes por causa do meu nome. Agora, dependendo da linha teológica, muitos acreditam que isso aqui é antes do arrebatamento, outros acreditam que é durante o arrebatamento, outros acreditam que é após o arrebatamento. Não importa. Isso aqui vai acontecer. Aonde entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, seria o dia de todas as gente por causa do meu nome. Isso, na verdade, nós já vemos acontecendo em vários países, mas ainda não é em todo lugar. Vai existir uma escala maior. E quando isso aqui acontecer, pessoas serão escandalizadas. Por quê? Imagina, pessoas que estavam próximo a mim, me traiu, está me entregando, está me aborrecendo. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Por medo do que pode acontecer. Eu, na minha crença de pré-tribulacionista, acredito que aqui já estamos falando do período da tribulação, onde muitas pessoas serão escandalizadas, traídas, aborrecidas, porque não negarão o nome de Cristo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso pode ser antes da tribulação, isso pode ser durante a tribulação. Falsos profetas sempre surgindo até hoje, enganando a pessoas que não têm o pleno conhecimento. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De novo, na minha concepção pré-tribulacionista, agora eu acredito que durante a tribulação, a iniquidade obviamente vai estar sobremaneira multiplicada.
Porque agora nós já não temos mais os cristãos aqui. Então a iniquidade está reinando. O anticristo está reinando. E agora, amor, se nós já vemos isso acontecendo no nosso próprio período, onde a iniquidade ainda está se alastrando, ainda não está totalmente dominada, mas nós vemos sempre se multiplicando. E obviamente o amor das pessoas vai se esvaindo. E isso foi uma palavra que Jesus disse. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E de novo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aqui pode ser tanto pré-tribulacionista como mira ou post-tribulacionista. Por quê? Porque quanto a nós que estamos no meu conceito pré-tribulacionista, acreditamos que nós deveremos perseverar até a volta de Cristo. Se é antes da tribulação, que assim seja. Se é durante a tribulação, que assim seja. Não importa o seu conceito, mas a perseveração tem que ser até o fim para poder ser salvo. E aí ele termina, na nossa leitura bíblica, ele termina dizendo: e o evangelho do reino, o reino é o reino dos céus, será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então o fim virá. E a nossa introdução diz: nessa oportunidade encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Nossa palavra-chave é retorno, ou seja, regresso ao tempo ou espaço. Nesse caso, nós estamos falando sobre o retorno de Cristo, ou seja, Jesus voltando. Jesus retornando para buscar os seus. E a nossa introdução aqui diz que nós vamos encerrar esse trimestre falando exatamente sobre isso, sobre a volta de Jesus. E o que isso tem a ver com missão? Tudo. Porque foi o que Jesus disse. E o evangelho será pregado a todos, e então o fim virá. Jesus, ele vai vir, o evangelho já vai ter sido pregado para todos, e ninguém terá uma desculpa. Eu não te conheci. Eu não sei quem você é. Porque todos terão ouvido falar de Jesus. Agora, todos terão tido uma experiência com Jesus? Essa é a escolha que todos nós temos de fazer. O que nós queremos? A partir do momento que nós ouvimos falar dessa tão grande boa nova que me foi anunciada. Você já fez a sua escolha. Agora, nós devemos anunciar essas boas novas para que outros também possam ter a mesma escolha e fazer as suas próprias. E o nosso tópico 1 diz: alcançando o mundo até que Cristo volte. No primeiro subtópico, este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é uma mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e toda a vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui somente Jesus sabe o tempo em que a tarefa de evangelização será finalizada conforme seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja. Ele diz: esse Evangelho do reino não é o reino desse mundo. O que as igrejas devem pregar, o que nós como cristãos devemos pregar é o Evangelho do reino. Logo mais, não tem nada a ver com o reino do mundo. A pregação das igrejas não deve estar fadada à nossa vida aqui na terra. Se eu aceitar a Cristo, a minha vida será mudada aqui na terra. Eu vou ter riquezas, eu vou ter glórias, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. O evangelho do reino não é o evangelho do mundo. Cristo foi claro e disse: e este evangelho do reino será pregado. Qual que é o evangelho do reino? É o evangelho de que Cristo morreu para salvar as nossas vidas.
perdoar os nossos pecados. Lembra? Cristo ele está preocupado com a nossa salvação espiritual. O que vem a partir disso é simplesmente bônus. Nós não estamos aqui para fazer uma troca, porque Jesus não vai fazer troca conosco. Se a nossa intuição, se a sua intuição é aceitar a Jesus para que você possa ter uma vida dignificada aqui no mundo, glorificada aqui no mundo, esquece. Isso não vai acontecer. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de sofrimento. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de perseguição. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de salvação da alma. Se você está preocupado em salvar a sua alma da condenação do inferno, é exatamente isso. É para isso que Cristo veio. Esse Evangelho do Reino é que tem que ser pregado a todo o mundo. Que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo subiu ao céu, está à direita de Deus intercedendo por nós pecadores. E quando isso acontecer, então o fim virá. E o subtópico 2 mostra que há uma urgência nessa tarefa. Diz, a urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar fruto antes da volta do Senhor Jesus. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo. Dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, e da noiva que tem que se ataviar a estar pronta para as bodas do noivo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo escreveu e disse assim, ouçam. Ele estava pregando, ele estava anunciando o Evangelho, por isso ele disse agora, ouçam. Agora é um momento bem oportuno. Hoje é o dia da salvação. É isso. Há uma urgência, por isso que diz, o momento é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, não é daqui a um mês. A volta de Jesus pode ser hoje, a volta de Jesus é oportuna. O tempo da salvação é oportuno, é tempo de oportunidade. Enquanto Cristo não veio ainda há uma oportunidade. Enquanto ainda nós estamos vivos, ainda há uma oportunidade. Mas quem disse que nós podemos estar vivos amanhã? Quem disse que nós podemos estar vivos daqui um mês, daqui um ano? Muitos dizem, não, eu primeiro vou fazer a vida e depois eu aceito esse Cristo. Mas o tempo é hoje. Hoje é o tempo da oportunidade. Lembramos que há um ditado muito bem certo de que caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar daqui nada, mas nós podemos levar uma coisa: a nossa salvação. E isso depende de nós aceitarmos. E o tempo é hoje. Há uma urgência da nossa tarefa de pregar esse Evangelho para hoje, para esse tempo de oportunidade. Para que assim nós possamos alcançar o mundo e assim Jesus voltará. E qual é a relação da vinda de Jesus, da volta de Jesus com a evangelização? Estamos falando agora do tópico 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. E o subtópico 1 diz exatamente isso, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24,14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha as almas, sábio é, como está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Jesus vai voltar quando toda a evangelização for cumprida, quando todo mundo for evangelizado. Mas, de novo, nós já falamos sobre isso antes, mas é bom sempre deixar frisado. Jesus está esperando que toda a humanidade seja evangelizada para que ele possa voltar. Ele já tem o seu tempo determinado, mas ele também sabe que vai ser depois que todos serem evangelizados.
Não que todos serem salvos, não. Olha, é vontade de Deus que todos sejam salvos. Ou seja, Deus não deseja que alguém pereça. Deus não tem esse desejo. Mas não é por causa do seu desejo que as pessoas não vão perecer. Por quê? Porque nós fomos feitos de livre arbítrio, de escolha própria. Escolher ser salvo ou escolher não ser salvo. Mas muitos falam, eu não quero perecer. Mas para você não perecer, você tem que aceitar a Cristo como Senhor. Mas também não quero, então você vai perecer. Não existe uma coisa sem a outra. Isso é bíblico. Isso é evangelização. O que eu estou fazendo aqui, o que você pode fazer, o que cada um de nós temos de fazer é exatamente isso. Mostrar o que a Bíblia está falando. Não sou eu, Joel, falando. Não é um pastor, não é um missionário, não é um evangelista. Não, é a Bíblia. É Cristo dizendo isso. Deus não quer que alguém pereça. O Espírito Santo está disposto a entrar naquele que deixar ele entrar. Deixar. Aqui é um livre-arbítrio, porque o Espírito Santo, ele vai simplesmente respeitar que você deixe ele entrar ou não. Ele não vai dar um chutão e adentrar a casa, não. Ele vai bater. Eu estou aqui. Eu quero mudar você. Eu quero que você me conheça, porque eu já te conheço, mas eu quero que você me conheça. Você quer deixar eu entrar? É assim que o Espírito Santo trabalha. Mas, para isso, nós devemos fazer a nossa parte, que é mostrar que há esse Espírito Santo educado, respeitoso, querendo te conhecer, querendo ser seu amigo. Nós temos que fazer a nossa parte, evangelizar, levar a obra de Deus adiante, para que todo mundo saiba quem é Jesus. Quem é esse Deus? Deus amigo, Deus bondoso, Deus Pai, Pai de verdade. Qual a nossa disposição? Estamos realmente fazendo aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos? Queremos realmente que outras pessoas também recebam essas boas novas que nós recebemos? Há um chamado para cada um de nós. E é o que nós vemos no nosso segundo subtópico. As palavras do apóstolo João podem ser aplicáveis à igreja atual. O tempo está próximo. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar sua igreja. Trata-se de um alerta final de ser programado até a volta do Senhor. Nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião de sua volta. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. O chamado para a Igreja ainda permanece nos tempos de hoje. Essa é a última hora. Isso é tão interessante que até mesmo os cientistas eles dizem que nós estamos vivendo no limiar do tempo. Cientistas que não acreditam em Cristo estão dizendo que nós estamos vivendo os últimos minutos da existência da raça humana. Então, sim, mesmo, como sempre dizemos, a Bíblia prova a ciência. Não é a ciência que prova a Bíblia prova a ciência. Agora, nós vemos que, de novo, a Bíblia já dizia, é já a última hora. Estamos vivendo no limiar do tempo. E o que nós podemos fazer é aproveitar, como diz aqui o escritor, os meios odiernos. O que é odiernos? Odiernos é hoje, moderno. Essa transformação tecnológica que nós estamos vivendo nos tempos de hoje nos permite muito mais levar adiante o Evangelho de Cristo. Podemos aproveitar, como estou fazendo aqui nesse momento, aproveitar os meios tecnológicos para anunciar a Cristo a pessoas que estão além do meu convívio social, além do meu convívio onde que eu habito. Pode ser levado para outros estados, para outros países. Comunicar, anunciar, evangelizar que Cristo está voltando. Mas que Ele
quer te levar junto para o seu reino celestial. Essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa missão como um bom soldado de Cristo. A nossa conclusão diz assim: preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos quanto à prática missionária. E nosso desejo é que mais igrejas locais investam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. O Espírito Santo continua despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Estamos vivendo aqui basicamente o final de 2023. Estamos no mês de dezembro, estamos adentrando a última semana de dezembro. E quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos terminam, obviamente mais nós vemos o tempo findar. E quando nós falamos do tempo findar, pode não necessariamente ser para toda a igreja, mas pode ser para um ou outro, porque as pessoas, nós somos todos mortais. Nós temos nosso tempo finito. E Cristo, ele já está voltando para muitas pessoas, como já voltou para muitas pessoas. Mas Cristo um dia também vai voltar para todos de uma vez só, aqueles que estiverem vivos. E enquanto ele não vem, o que nós devemos fazer é despertar para o avivamento espiritual, despertar para o evangelismo pessoal, despertar para fazer o que nós está ordenado a fazer, que é evangelização. Vamos nos despertar. Vamos nos colocar à disposição do Mestre. Lembrando que nós, como pessoas finitas, não devemos estar preocupados com o nosso viver aqui na Terra. O que vai ser de nós amanhã? Claro, nós temos nossas responsabilidades diárias. Mas a nossa preocupação não deve ser com o que vou comer amanhã, ou o que vou deixar de fazer amanhã, mas com a nossa salvação em Cristo hoje. Porque o hoje sempre vai existir em nossas vidas. O amanhã, ele não existe. Amanhã pode ser tarde demais para muitos. Nós devemos estar preocupados a evangelizar esses muitos no dia que nós temos, que é o dia de hoje. A todos os ouvintes de Bible Respondes, eu venho aqui desejar um ótimo final de ano, que Deus nos dê essa bênção de alcançar, ou que se Ele quiser nos levar antes, que assim seja, porque nós podemos estar com Ele, que é muito melhor. Mas para todos que tivermos ainda esse presente, que tenhamos um bom ano novo. Próximo ano, se Deus quiser, de 2024, estaremos de volta aqui trazendo novas revistas, novas lições, e não quero ficar atrelado aqui na CPAD, mas vou estar aqui simplesmente resumindo as lições das maiores revistas do Brasil. Por quê? Porque a Bíblia, ela é Bíblia, ela responde a todas as denominações. Cristo não é um Cristo de Assembleia de Deus, não é um Cristo de Madureira, não é um Cristo de Quadrangular, não é um Cristo de Batista. Cristo é um Cristo de todos os crentes, para todas as nações, para todas as línguas. E é isso que nós queremos estar fazendo aqui, trazendo o que há de melhor na Bíblia, outros conteúdos, e quero que você esteja conosco, nos acompanhando, estudando a Bíblia, porque a Bíblia responde. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até a próxima.